Namastê, sagitarianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para fevereiro de 2023. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal, eu vou seguir com essa pegada, a gente vai num fluxo de leitura. Quando ela se encerrar, eu vou trazer uma carta do Arcanjo Metatron para finalizar o vídeo desse mês, ok? Então vamos lá. O Pajem de Espadas, 10 de Paus, Rei de Espadas, Imperatriz, Pajem de Ouros. O sagitariano está passando por uma transição. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, mas não com esse nome de transição, tá? Vamos chamar assim. Se de repente me ocorrer um nome melhor, eu troco. A transição é entre o Pajem de Espadas e o Rei de Espadas. O seu aspecto masculino, Yang, né, a energia Yang, está amadurecendo dentro de você. Enquanto isso, o feminino, que está representado pela Imperatriz, já está, vamos dizer assim, num nível de desenvolvimento adequado para o seu agora. Para você criar alguma coisa, Pajem de Ouros, né? Para você trazer para o mundo algum projeto que você quer muito. Quando eu falo projeto aqui nesses vídeos, é para tentar abarcar diversas áreas, porque esse projeto pode ser algo profissional, pode ser algo pessoal, né? Pode ser uma questão de desenvolvimento interno, profundo. Então, projeto é uma palavra que abarca várias coisas. O seu masculino está soltando uma crença que nós herdamos de que tem que dar conta de tudo, de que precisa ser sempre o grande salvador. Ao mesmo tempo, a sua energia masculina está aprendendo a deixar a imaturidade para trás. A sua energia masculina está se manifestando em você de uma forma mais madura. Muitas vezes o sagitariano ele tem grandes crises envolvendo a questão do amadurecimento. Estou falando aqui do sagitariano clássico, tá? Eu estou ignorando que você possa ter, por exemplo, no seu mapa natal, um Saturno forte, por exemplo, tá? Que você possa ter outras questões que trazem uma relação diferente com o amadurecimento. Amadurecimento não necessariamente significa envelhecimento, mas muitas vezes o sagitariano iguala uma coisa com a outra. Amadurecer significa você ter uma postura mais adulta, você ter uma postura na qual você assume responsabilidade. E aqui a sua energia masculina está se dispondo cada vez mais a proteger e trazer as circunstâncias possíveis para que esse seu grande projeto se concretize. Mesmo que seja um pequeno passo que você está dando, não tem importância, contanto que você dê. Você se libertar da pressão
de ter que dar conta de tudo e de ter que ser perfeito no que faz, traz para mim bastante uma energia de esperança, como se você estivesse sendo tomado por uma brisa de ar fresco. A partir do momento em que você solta qualquer tipo de expectativa do que venha a ser uma pessoa madura, você se torna de fato. É um movimento que todo mundo tem que fazer de tempos em tempos, isso independe de idade cronológica. Existem marcadores astrológicos que assinalam esse tipo de questão no mapa natal em certas épocas. As crises existem, né? Elas existem para a evolução da alma. Mas se você passa por uma crise ainda tendo que carregar a pressão de ter que corresponder a um determinado papel, a coisa fica muito complicada. Você vai descobrir o seu jeito de ser o Rei de Espadas. Que vai ser só seu, vai ser único. Mas esse amadurecimento precisa acontecer. Eu tenho visto, assim, a internet ela é muito interessante para você observar o inconsciente coletivo, né? Que as pessoas muitas vezes expressam sem querer ali nos comentários de redes sociais. Elas não fazem ideia de que estão alimentando uma inteligência artificial com o que é ser humano. E expõe ali muitas chagas, feridas, que não se dão conta normalmente. Sequer se dão conta quando escrevem algum tipo de comentário. Às vezes uma questão que está ali, né, postada, que pode até ter um tom de brincadeira, mas ela dispara um gatilho na pessoa e ela responde ali com a razão daquela questão para ela. E muitas vezes não percebe, porque tem essa coisa do participar, né? Eu quero trocar, eu quero comentar, né? Nós somos seres gregários e ao mesmo tempo essa pode ser a nossa força, como pode ser a nossa fraqueza. E muitas pessoas têm relacionado a questão do ser adulto com o pagar boleto, né? Pagar boleto é o ser adulto. E não conseguem imaginar outras questões envolvendo o amadurecimento. E eu percebo também uma quantidade de pessoas, eu acho que isso deve ser geracional, querendo voltar no tempo, né? Querendo estar num lugar onde a vida era supostamente mais fácil e que talvez ela não tivesse que lidar com tantas coisas, né? Não tivesse que lidar com o 10 de paus. Realmente a vida traz muitos cenários, né, com os quais a gente tem que lidar e às vezes você fica aqui no 10 de paus mesmo. A vontade que você tem é de abandonar tudo isso aqui, largar no chão. Só que muitas vezes você sabe que não pode fazer isso e aí talvez essa percepção também seja uma ponte para o seu Rei de Espadas. Para você assumir que não é mais uma criança indefesa, não é mais um adolescente,
E você já pode se responsabilizar pelas suas escolhas. O grande problema da vida adulta não são os boletos, mas sim as escolhas. A responsabilidade assumida pelas escolhas que você faz. Porque toda ação gera uma reação. Essa reação ela pode demorar, ela não precisa ser necessariamente quase que... ela não precisa seguir necessariamente a ação, né? Quase como se fosse simultânea. Não, pode demorar um pouco, mas ela vem. E aí você está com medo desse lado. Ao mesmo tempo, o seu feminino está muito forte. Então, talvez o seu contato com as emoções e com as faculdades intuitivas pode ajudar você perceber o que é que você está tendo que soltar, porque esse 10 de paus aqui realmente me mostra que você está se sentindo assoberbado. E isso aqui, esse se sentir assoberbado, não é imaturidade da sua parte, é uma realidade. Você não está inventando questões. O que mostra se você é o pajem ou o rei é a maneira como você lida com esse 10 de paus. Então é isso que você está aprendendo em fevereiro. Eu não tenho como trazer uma resposta pronta aqui numa leitura geral, até não gosto de respostas prontas, não existe isso, fórmula. Mas a gente vai ver, né? Vou colocar outra linha de jogo aqui para ver como é que o tarô vai desenvolver isso. Mas você tem uma sensação também de que esse seu projeto aqui, que está representado pelo pajem de ouros, talvez não possa ainda vir a se manifestar, porque parece que tem uma parte sua que ainda está no meio do caminho, né? Isso aqui me lembra um pouco a questão de dinâmica de chama gêmea, divino feminino e divino masculino, né? Porque quando a gente está em dinâmica de chama gêmea, acabamos lidando com essa questão dos arquétipos, do que é yin, yang, feminino, masculino, energias, né? Não tem a ver com sexo ou orientação sexual, são energias, né, que fazem parte de nós. Como é que a gente lida com essa dualidade? E o quanto que, enquanto as contrapartes estão presas no ego, elas precisam lidar com essas questões mais mundanas conectadas a essas energias. Você pode não estar nesse caminho, porque não é todo mundo que tem a chama gêmea encarnada neste agora, e você pode não ligar para nada disso, mas eu estou trazendo isso à tona porque são questões arquetípicas, o masculino e o feminino, né? Aqui no caso, por exemplo, o que eu diria, melhor dizendo, qual carta teria que ter aparecido aqui para eu dizer que havia um equilíbrio? Por exemplo, o imperador. Ou então, somente o rei de espadas, né, sem o pajem, tá? É como se você estivesse ao mesmo tempo lidando consigo como se você fosse o adulto e como você fosse a criança. Tem uma parte de você, independente da sua história, independente da situação que está rolando agora, uma parte de você não quer deixar de ser filho. O papel de filho, por exemplo, durante a sua trajetória de vida, ele também muda, né? Deveria mudar, né? Porque tem gente que permanece na barra da saia da mãe infinitamente. E o pajem de ouros, estando perto aqui da imperatriz, me leva também a pensar sobre isso.
e trazer a questão para vocês. Não é para ficar aqui afirmando, o sagitariano está na barra da saia da mãe. Não, eu não sei da sua vida. Mas é para você ficar atento. Poxa, como é que eu estou me colocando? Eu estou me colocando como um adulto ou estou me colocando como uma criança? E temos as questões também, inclusive, da criança interior. Possivelmente a sua criança interior aprendeu desde muito cedo a ter que se defender de um mundo hostil. É o que está aqui, né? E eu não estou dizendo que isso não seja real. Pode sim, de fato, ter acontecido isso, né? Você ter interpretado o mundo como um lugar muito hostil e às vezes é mesmo, você não está inventando, tá? Isso não é coisa da sua cabeça. Mas a maneira como você lida com essa hostilidade, né? Você vai ser o aprendiz de espadachim a vida inteira ou você vai ser um guerreiro? É a escolha que você está fazendo em fevereiro, tá? O arquétipo do guerreiro, ele é um arquétipo forte, né? Mas ele tem um determinado encaixe com você, né? A questão do arqueiro, certo? Às vezes, o sagitariano, ele tenta resolver as coisas muito pela filosofia, pela conversa, né? Pelo papo, e esquece que arco e flecha também é maneira de se defender. Não é só para mirar num alvo ali e atirar. Mirar num objetivo também é um instrumento de defesa. Então, de repente, você está precisando se tornar esse guerreiro. Guerreiro, guerreira, tá? Independente de sexo. Porque assim, você vai dar o acolhimento necessário para essa sua criança interior. E você consegue trafegar melhor na vida. Tá difícil trafegar pela vida hoje. É como se você tivesse que lidar com uma série de coisas de diversas épocas e tá vindo tudo ao mesmo tempo agora para você olhar. Às vezes acontece isso também. A gente não escolhe a hora que as catarses vão vir, não. Elas vêm na hora que tem que vir. Dois de copas, 4 de copas, 9 de copas. Tá mudando a história aqui, né? Outra camada. Pagem de copas. E o mundo. Tudo isso que eu falei até então tá mais complicado, né? Tá pegando mais quando? Dentro dos relacionamentos amorosos. Em especial se você divide o mesmo teto com a pessoa. Se você tem uma união estável, se você tem um casamento, enfim, tá? Tá difícil porque quando você divide espaço com uma pessoa, com um parceiro ou com uma parceira, todas essas questões infantis, elas vêm à tona. Porque quando a gente está num casamento, ou seja lá como você queira chamar, essa questão arquetípica aflora muito. Você tem que assumir um determinado lugar. Independente de sexo, tá? Uma pessoa do casal vai ser o masculino e a outra pessoa do casal vai ser o feminino. Se houver algum tipo de desalinho com relação a isso, o casamento não dura. Aí eu me transporto de novo para a questão das chamas gêmeas, certo? Porque a chama gêmea, né, me coloco nesse lugar, aprende a lidar com esses arquétipos ao lidar com o outro, ao lidar com a chama, ao lidar com o espelho perfeito.
para que cada um esteja no seu devido lugar e tenha a sua força. Só assim você consegue sustentar a união. E independente desses rótulos de alma, chama, sei lá o quê, né? As pessoas têm problema de relacionamento porque elas não sabem os seus devidos lugares. Os lugares, eles estão totalmente deturpados, zoneados. Depende do momento da relação. Muitos casais, às vezes, ambos estão no yang ou ambos estão no yin. Quando ambos estão no yang, não param de brigar. Não tem entendimento em momento algum. Ou então só vai se entender na cama. É o único lugar onde não briga. Quando estão no yin, apatia, não querem fazer nada, não têm objetivos em comum, não têm desejos, aí às vezes deixa até de ter vida sexual. E aí possivelmente vai procurar fora da relação, seja em uma polaridade ou na outra, o complemento. Aí vai procurar alguém que esteja na polaridade oposta para ter uma sensação de completude. Quando a gente está em casal, a gente quer recobrar aquela sensação de completude de quando estamos com a fonte criadora. Essa sensação, ela vamos dizer assim, a mais forte que você vai alcançar na sua vida, ou numa vida, né? É com a sua chama gêmea, mas se isso não é possível, ou se você não acredita, enfim, você vai buscar isso em qualquer outra relação, independente de rótulo. E enquanto você não tem essa sensação de completude, você segue buscando. O grande problema das pessoas é que elas buscam do lado de fora. É sempre o outro, nunca olha para si. Você está tendo que olhar para si. E o outro, esse 2 de copas, esteja você num relacionamento hoje ou não, está chamando você para tomar uma atitude, porque você está na apatia, você está ali no excesso de yin, você está no excesso no excesso de feminino. Seu masculino está precisando vir à tona. Lembrem-se de uma coisa, essas energias arquetípicas são perfeitas. Não são elas que têm questões. Nós aqui na fisicalidade, com os nossos egos, é que temos questões. E aí, na hora que nós vamos dizer assim, puxar essa energia e trazer essa energia para cá, para a fisicalidade, nos deparamos com as nossas falhas, né? Com aquilo que a gente tem, que não necessariamente precisa ser corrigido, mas que na hora de manifestar algo que é uma energia tão pura quanto a de um arquétipo, tem alguma deturpação, ou você não consegue se encaixar naquela energia, e aí no seu caso está gerando apatia. Na verdade, está intercalando a sensação de querer abandonar tudo, largar tudo, fugir com a apatia. Você pode estar fazendo assim, uma alternância entre essas sensações. E isso está sendo causado pela possibilidade de estar com o outro. Esteja já você com outra pessoa ou não. Você pode, por exemplo, estar fugindo das relações. Você pode estar fugindo... fugindo das relações, não estou falando fugindo de sexo, não. Estou falando fugir de relação, né? Só sexo não é relação. Estou falando de uma relação mesmo. Você trocar com a outra pessoa, né? Você se deixar ser afetado pela outra pessoa. De fato, deixar a outra pessoa entrar na sua vida. O formato de relacionamento que vai ser é problema seu.
mas contanto que você deixe a pessoa te afetar de fato, né? Que depois de você encontrar aquela pessoa, você nunca mais vai ser o mesmo. As pessoas têm medo disso, né? Têm medo de serem transformadas pelo amor. E aí pode ser que você esteja fugindo exatamente disso. Mas foge, aí fica alternando. Foge, aí sente apatia. Foge, sente apatia. Foge, sente apatia. Porque na verdade você está fugindo de você. Você não está aqui, ó. Você não está no chakra cardíaco, né? É um medo muito profundo do outro, também mágoa de relações passadas. Ah, se o fulano não tivesse sido isso, aquilo, outro. E, a bem da verdade, você deveria estar onde? Você deveria estar aqui, no 9 de copas. Você tem super capacidade e disponibilidade para estar no 9 de copas, mas talvez você não esteja. O que é estar no 9 de copas? É você se sentir pleno consigo, com a sua história, com as suas falhas, com tudo de M que aconteceu na sua vida, com toda a sua bagagem, porque o 10 de paus é a representação da bagagem. E apesar dessa bagagem toda, você olha para a cara da vida e fala, ok, eu vou lutar, porque eu sou mais forte, eu sou mais eu vou criar as circunstâncias necessárias para que os meus sonhos venham, se manifestem. E você consegue. E aí você pode ver a manifestação literal de um projeto, depois que você assume esse seu guerreiro interno. E além disso, o Pajem de Copas, a manifestação de um amor. Um novo amor na sua vida, ou se você já tem uma pessoa e você não quer sair dessa relação, você renovar os seus votos com essa pessoa, né? E aí sim, você ter um sentimento verdadeiro de completude. Mas esse sentimento de completude que está no 9 de copas, que está no mundo, ele só vem quando você consegue ser a sua melhor companhia. Ele não vai estar do lado de fora, não vai estar em lugar nenhum. Você só encontra a figura do amante perfeito, que pode ser a chama gêmea, mas pode ser também outra pessoa, quando você se basta. É paradoxal, né? Mas é assim que funciona. E no seu caso, essa sensação de completude, ela vem quando você resolver não largar de mão as tuas responsabilidades, não largar de mão o peso, mas soltar. Eu vou entregar um pouco para o divino e eu vou assumir as responsabilidades que estão no meu caminho e eu vou ser esse guerreiro da minha história, um grande herói da minha história. E aí com isso você deixa de fugir das responsabilidades e você deixa de sentir apatia. Você volta a sentir a alegria genuína que é sua. O sagitariano é alegre em essência. E você está precisando recuperar isso. Quem vai te trazer isso é o seu masculino. É como se você fosse se tornar pai de você mesmo, tá? Eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu vou tirar uma carta de conselho do Metatron. Karma, desatando os nós.
Perfeito. Porque nem me passou pela cabeça que esse 10 de paus aqui também pudesse ser kármico. Mas faz todo sentido. Você está passando por uma limpeza kármica. E embora a gente tenha aqui, né, elementos que possam ajudar você a interpretar, na minha cabeça, a limpeza é o mais importante. Eu acho que é você deixar a limpeza acontecer ao invés de você ficar preocupado com o que é o que, tá? Até porque você pode estar lidando com coisas de vidas anteriores, possivelmente. E nem sempre, para a gente fazer uma limpeza, a gente precisa saber o que é, tá? O que é da vida anterior, tá? Não necessariamente você precisa ter essa consciência. O que eu tô vendo como essa limpeza, como é que você vai permitir que ela aconteça melhor? Você soltar as suas preocupações sem você abandonar as suas responsabilidades. Se você não tiver resposta para alguma coisa, você entrega nas mãos de Deus, mas ciente de que você vai ter que fazer a sua parte. Tem certas coisas que não podem ser feitas por você. Não estou dizendo aqui que você não possa pedir ajudas, tem nada a ver com isso. Claro que você pode pedir ajuda, mas tem certas coisas que somos nós quem precisamos fazer. Então você está lidando com isso, com as coisas que só você, sagitariano, pode fazer por você mesmo. E isso vai te dar um avanço assim de vida muito grande. Você ainda não tem noção. É um avanço dentro dos relacionamentos, um avanço dentro da prosperidade também. Avanço na sua capacidade de manifestar, contanto que você solte. Se você achar pertinente, eu posso deixar aqui a dica da prática do Ho'oponopono, para auxiliar nessa limpeza kármica aqui, tá? Porque o Ho'oponopono, ele é muito preciso nessa questão de fazer limpeza sem necessariamente a pessoa precisar saber o que é, tá? E aí se aplica aqui ao desenho desse jogo seu, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.